Por que Curitiba parece ser tão superior à média das cidades brasileiras? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou o Jonathan, você está em mais um episódio do Curitibando e, claro, é nosso convidado para esse debate e conversa. Então, vamos lá, bater perna aqui pela região do centro e conversar sobre o nosso assunto. É meio que unanimidade de que Curitiba é uma espécie de modelo para o Brasil e para o mundo. Algumas soluções, como a questão de acupuntura urbana, os parques esponja, a questão do transporte coletivo, a criação de um calçadão, de uma rua de pedestres, que é o calçadão da rua 15 de novembro, a questão da criação de um bairro sustentável, que é o bairro Novo da Caximba, que foi transformado, né, era uma região de vulnerabilidade e que foi transformado em uma espécie de modelo de bairro popular. Tem a questão também da construção da usina de energia solar, também do Caximba. Enfim, várias outras iniciativas que a gente já comentou aqui no canal, também de empreendedorismo, de valorização dos negócios digitais, enfim, questões mil que quem acompanha o Curitibando já conhece. E tudo isso meio que coloca Curitiba numa espécie de vanguarda. Não à toa, Curitiba foi eleita em 2023 a cidade mais inteligente do mundo e de volta em 2024. Mas será que na prática tudo isso reverbera na vida do cidadão comum? Eu acho que sim, de alguma maneira sim, né? A gente vive uma qualidade de vida maior do que outras capitais, como Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, né? Em termos, sobretudo, de você se sentir seguro na cidade. A gente está caminhando aqui agora. É uma quinta-feira, 3 horas da tarde, e a gente tem sempre essa percepção de que Curitiba ela é uma cidade que te acolhe, mas sem ficar, digamos, reverberando esse acolhimento. É quase que um silêncio de consentimento com a sua presença. Tudo isso alinhado com essa questão que a gente comentou, né? De você ter uma cidade com essas soluções, fazem com que você tenha uma qualidade de vida maior e possa usufruir de alguns serviços que a gente muitas vezes não percebe. A gente já mostrou aqui no Curitibando, por exemplo, como pegar ônibus aqui em Curitiba, como usar o transporte coletivo aqui de Curitiba, e o que a gente mais percebeu é como o transporte da capital paranaense, mesmo não sendo perfeito, ele ainda é superior ao transporte de outras capitais, mesmo com o metrô. E assim, vamos combinar que esse assunto do metrô já está encerrado, né? Então, já tem episódio aqui no Curitibando também comentando sobre isso. Depois, a gente tem uma questão também de que Curitiba, ela valoriza pequenos detalhes, como a questão do silêncio, né? A gente já falou isso várias vezes aqui no canal, como o curitibano valoriza o silêncio, a questão da boa vizinhança, né, que em geral vai ser esse cuidado que você tem com a construção dessas comunidades. Então os vizinhos cuidam do próprio bairro, por isso que os bairros de Curitiba têm uma sensação maior de segurança, porque todo mundo acaba participando desse processo, todo mundo está de olho. É aquilo que a Jane Jacobs chamava ali nos anos 60 de os olhos da rua, que é todo mundo cuidar da sua comunidade para que a sua comunidade seja saudável e duradoura. Depois a gente tem a questão também, de novo, voltando ali para o comecinho do vídeo, do acesso às áreas verdes. Curitiba tem o que a gente chama de acupuntura urbana, que é o quê? Você ter diversos parques espalhados pelo seu território. Então, dependendo de onde você mora, você não precisa ir até um parque central, uma região central ou um parque grande como o Barigui, para você ter acesso a esse tipo de experiência. Isso também é chamado de cidades-jardins.
que é você ter esses espaços de parques e praças que vão gerar lazer, vão girar a economia, porque em geral sempre tem comércio no entorno desses espaços, vão gerar segurança, porque quando tem gente na rua, automaticamente a rua se torna mais segura, né, o espaço se torna mais seguro e você gera, claro, a convivência entre diferentes realidades. Isso faz de Curitiba uma cidade mais plural. Quando a gente entende a história e o desenvolvimento da capital paranaense, e para isso eu sugiro que vocês leiam um livro chamado História Concisa de Curitiba, do professor Renato Mocelin, a gente vai perceber que Curitiba começou como uma cidade provinciana e a partir da década de 70 ela começa a se modernizar de verdade. Os primeiros intentos dessa modernização, como a gente já comentou aqui no canal em outros vídeos, começa ali na década de 40 e 50 com o Plano Agache, mas é a partir da década de 70 que a gente vê isso sendo implementado de verdade como política pública. Isso também faz com que a identidade de Curitiba esteja atrelada a essas soluções e também como uma espécie de compromisso social, né? Então, quando a gente pensa que Curitiba ela é superior à média das outras cidades, é porque isso também já está arraigado na identidade e na percepção que a gente tem da capital paranaense. A gente tem tanto uma questão, que a gente já comentou aqui no canal também, de que existe um marketing por trás, um marketing criado desde a década de 70 e que ainda hoje é colocado em prática. A gente tem um episódio só falando sobre isso, porque que a gente pensa que Curitiba é uma cidade perfeita, ou a gente tem essa impressão de que Curitiba é uma cidade perfeita. Depois, além dessa questão do próprio marketing, a gente tem soluções que são duradouras. A gente já falou do transporte coletivo, a gente já falou da questão dos parques e praças espalhados pela cidade. A gente tem a questão de que você pode fazer da região central de Curitiba a tua segunda casa, né? A gente passeia muito aqui pelo centro de Curitiba e mesmo com todos os desafios que o centro tem encontrado, e a gente tem um episódio recente falando sobre isso aqui no canal, a gente percebe e nota de que você consegue fazer esse trânsito, passear pelo centro, passear pelos bairros, mesmo que você vá de ônibus, sempre se sentindo seguro e observando os pequenos detalhes dessas belezas que Curitiba tem, né? A gente passou aqui pelas Torres Gêmeas de Curitiba, projeto do Edson Ribeiro Gomes. A gente passou também ali pela Vicente Machado, a gente passou pela Casa Glaser, que é a loja mais antiga de Curitiba. Então, Curitiba ela tem também essa tradição de valorizar a tradição. Tem essa tradição de valorizar a tradição. Ao mesmo tempo em que é uma cidade que olha para o futuro. Por isso que a gente fala que essa questão de Curitiba ser a cidade mais inteligente do mundo não é só um compromisso atual, mas ele precisa ser realmente colocado em prática. A gente vai na rua 24 horas também, para vocês verem como ela é por dentro e como ela é um símbolo aqui de Curitiba e que, para mim, representa muito daquela Curitiba dos anos 90. Uma Curitiba que, claro, não existe mais, mas que ainda ocupa esses espaços com certa desenvoltura dentro da cidade. Conta para mim de que cidade você assiste ao Curitibando e como você percebe tudo isso que eu falei sobre Curitiba
aí na tua cidade. Você também tem esses elementos ou você acha que a tua cidade está abandonada, está deixada de lado? Conta pra gente aqui nos comentários. E eu acho que Curitiba é muito isso. Ela é esse modelo um pouco por olhar para o passado, para soluções que deram certo e que continuam sendo usadas, e também porque tem buscado um diálogo com o futuro, olhando para as cidades, sobretudo da Europa, que deram certo e que têm soluções interessantes e inteligentes, mas também tentando colocar isso dentro daquilo que a gente chama de cor local, ou seja, dentro da nossa própria identidade. E eu acho que a questão da identidade é algo que mexe com o curitibano e mexe com a nossa percepção da nossa realidade. Então Curitiba ela não é só superior às outras cidades. A gente tem uma percepção de orgulho, de ufanismo da nossa cidade. E eu acho que isso acaba inflando um pouquinho também essa percepção, que não significa que não seja realidade, mas que sim, é uma percepção real. E eu, como bom discípulo do Borges, gosto de questões cíclicas e a gente saiu perto de onde a gente começou o vídeo, pertinho ali da Casa Glaser. Então, vamos lá, vamos nos encaminhando aqui para o finalzinho do nosso episódio. E eu quero pedir para você deixar as suas sugestões, as suas opiniões aqui nos comentários, sempre com respeito, inteligência e pensando também no outro, como que as pessoas vão receber essa sua opinião. Então, assim, a gente está cada vez mais rigoroso com a nossa comunidade, porque a gente quer formar uma comunidade que debata com inteligência, sabedoria e respeito, cada vez mais. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, fica o convite para que você se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, venha ser membro do Curitibando para ajudar a gente a continuar crescendo, a criar conteúdos como esse e continuar mostrando Curitiba de uma maneira real, mostrando a Curitiba da vida real sem maquiagem. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!